Olá a todos! Para quem gosta de um bom charuto, sabe que a regra número 1 para apreciar este produto é a conservação. Por conta disso, hoje eu estou aqui na Intermares para conversar com meu amigo Silvio Nuziato, que está trazendo um produto que vai revolucionar esse mercado. Silvio, a gente se conhece há pelo menos uns 30 anos, mas eu queria que você contasse para o pessoal que está nos assistindo aí um pouco da tua história empresarial e também sobre o teu envolvimento com charutos. Eu comecei a minha carreira com comércio exterior. A Intermares Trading iniciou suas atividades com exportação de produtos brasileiros para fora e quando abriram as importações, importação de produtos estrangeiros para o Brasil, sempre trabalhando para grandes empresas brasileiras e grandes multinacionais, né? E eu comecei fumando charuto nacional e depois comecei a fumar charuto cubano, inclusive na época da Casa de Labano, onde você inclusive, César, trabalhou lá também. A gente frequentava lá praticamente todos os dias, né? E aí um belo dia nos reunimos e decidimos fazer uma viagem a Cuba para se aprofundar um pouco melhor, entender um pouco melhor como é que funcionava, conhecer as fábricas. Fomos para Cuba e eu com aquela meu DNA de comércio, tentei ver como é que eu poderia transformar a minha paixão em negócio. E durante um período, depois que voltamos de Cuba, comecei a importar charuto. Durou aí 1 ou 2 anos, porque na época era uma coisa bem complicada você importar charutos aqui para o Brasil. E logo em seguida, depois em 2003 a 2006, eu recebi um convite da revista Monet para escrever uma matéria de página dupla na revista mensal deles sobre charuto. O Alex Atala falava sobre gastronomia e o Renato Machado falava sobre vinhos. Em 2012 eu me vi lá com 30 e poucas matérias e resolvi compilar tudo isso e fazer um livro que chama Sinais de Fumaça. E esse livro nunca tive a pretensão de vender, eu dou ele para amigos que também gostam do mundo dos charutos, né? Então, basicamente, assim, a minha trajetória no charuto se deu dessa forma. Silvio, conta um pouco da história desse produto aqui e da Sensate. Então, eu tentei procurar um produto que ele unisse o útil ao agradável, ele financeiramente fizesse sentido e ele fosse um produto que fosse útil e necessário pro negócio de charutos. E depois de muito pesquisa daqui, pesquisa dali, um grande problema, um grande buraco que sempre teve no mercado, para mim como degustador e para todas as pessoas que eu conheço, não existia nada no mercado que preservasse e armazenasse os charutos em condições ideais. Aliás, a regra número 1, que é imutável quando a gente fala de charutos, é conservação. Se você não tiver uma boa conservação, o que acontece? Você que está assistindo aí está se perguntando, o que muda nesse cenário? Bom, o charuto pode ficar seco demais, e aí você vai degustar, ele vai quebrar todo, ou pior, ele está úmido demais e você vai ter que ficar acendendo ele toda hora e não vai ter prazer nenhum. Então, essa praticamente acho que é o único ponto que os charuteiros concordam. Como corta, como acende, qual é a melhor origem, se é Cuba, República Dominicana, Nicarágua, cada um tem a sua opinião, mas conservação é fundamental. Tem toda a razão. E assim, num país tropical, onde nós vivemos, o maior problema que nós temos é a elevada temperatura 80% do ano, né? Pelas pesquisas que nós fizemos, César, é assim, você tem uma gama bem grande aqui, um espaço bem grande que antigamente e hoje você tem lá aquelas caixas de cedro bonita que armazenam 25, 50 charutos e dentro tem algum artifício de umidade lá, difusor, normalmente é uma bandejinha, você tem ali aquela pedra verde que você umidifica, às vezes é esponja. Exatamente. São diversos modelos que você tem aí, que você encontra no mercado. Exatamente. Então aquilo faz o quê? Ele controla a umidade.
Mas se você guarda isso na sua casa e você mora no Nordeste ou mora até aqui em São Paulo e a temperatura ambiente está sempre acima de 25 graus, você começa até a sentir um cheiro meio estranho na sua caixa, porque o inimigo número 1 do charuto é umidade em excesso e temperatura em excesso. Você pode, inclusive, até correr o risco do caruncho lá da Lasioderma. Lasioderma, isso. Isso é muito perigoso para os charutos, né? Então, assim, tudo que eu encontrei, tudo que eu vi no mercado, sempre se preocupava só com a umidade. Aí todo mundo fazia lá as suas invenções, deixa num quarto com ar-condicionado ligado e punha lá qualquer artifício para temperatura. Mas a hora que você via, o sujeito acabava tendo quase que uma tabacaria na casa dele, porque era sempre um ambiente da casa que ninguém podia entrar, você ligava o ar-condicionado que ficava ligado 24 horas, tem um custo isso também, né? Você sabe que eu lembrei de uma história, um amigo nosso, como gosta muito de charutos, eu lembro que uma vez ele me contou que ele estava com uma média, acho que de quase 10 umidores desses pequenos espalhados pela casa toda. Nossa. Então, César, por esse motivo mesmo é que eu tive essa ideia de trazer esse produto, porque ao invés dele ter aí 10 umidores de 25, 50 charutos espalhados pela casa toda ou até em outros lugares, esse produto, ele vai fazer o quê? Ele vai concentrar num lugar só tudo aquilo que você precisa. Elimina esse problema de ligar ar-condicionado, colocar artifício de umidade. Então, veja bem, aí foi aí que surgiu a ideia da Sensate. E a primeira coisa que eu queria era ter uma experiência diretamente com o cliente. Eu não queria vender para a multinacional que depois vendia para o cliente. Eu queria ter uma experiência B2C, queria vender diretamente para o cliente. Então foi aí que nós começamos a trabalhar, a montar uma plataforma de e-commerce nossa. E a minha intenção, por estar trabalhando com um produto que é a minha paixão, é passar para o cliente uma experiência. E no momento que ele compra um produto desse, desde o momento que ele entra no site até o momento que ele recebe o produto, eu tenho uma equipe aqui super bem treinada que está preocupada em fazer isso acontecer. Então, essa experiência de vender o produto e o cliente, desde o momento que ele entra no site, escolhe o tamanho, vê como é que ele vai pagar, depois que ele pagou, ele recebe um e-mail, recebe um SMS. Queria que você falasse um pouco das características dele. A gente está aqui abrindo aqui para o pessoal poder visualizar. Em primeiro lugar, quantos modelos você tem? Então, César, nós trouxemos 4 modelos. Eu confesso para você que quando as amostras chegaram e eu vi o pequenininho, que é o SN25... Menor que esse? É menor que esse. Esse é um 33. Tá. E quando eu falo 25, 33, é a capacidade em litros. Então vamos lá, vamos recapitular. A gente tem o 25, tá? Tem o 33, 33, que é esse, o 50, o 50 e o 70. Você tem prateleiras em cedro que você brinca. Por exemplo, aqui eu tirei 2 prateleiras, coloquei as caixas. Aqui você tem uma gaveta com uma divisória que você põe os seus charutos do dia a dia. Vamos ver se consigo tirar aqui exatamente, para mostrar. Olha lá, olha que legal. Então você põe já ali... Já vem com a divisória também. Você cabe um double corona, cabe o robusto. Show. Então, para você não ter que ficar abrindo as caixas no dia a dia, você tem aí essa gaveta onde é o seu charuto do dia a dia, né? Sim. Ele tem uma trava, não é um cadeado, é uma trava de segurança para evitar criança, qualquer... Visitantes inesperados Por que vão exemplo, lá. Você tem quatro tamanhos, mas se você me permite a licença poética, eu vou chamar de P... Tem os 2 que estão no meio ali, eu vou chamar de médio e o grande. Então certo. Vamos lá. Quem é o consumidor do P, do M e do G? Então, como eu te falei, quando a amostra do pequeno chegou, eu na hora falei, não vou trazer esse. Certo. O meu impulso inicial foi esse. E para minha surpresa, hoje é o campeão de vendas. Porque você tem aquele degustador e até degustadores antigos da nossa época, que não tem um lugar apropriado para guardar, entende o problema
Então ele faz o quê? Ele compra de pouco em pouco. É um motivo que ele tem de ir até a tabacaria também, conversar com os amigos, e ele acaba comprando o estoquezinho dele para semana ou para o final de semana, né? Então tem gente que compra o pequeno para deixar no escritório, e o grande ele compra para deixar na casa de praia ou onde for, né? Silvio, depois dessa apresentação, com certeza quem está assistindo vai querer saber o principal, né? Aonde você encontra o produto? Bom, César, então, o nosso site é o www.sensat.com.br, tá tudo ali. Como eu te falei, nós montamos uma plataforma de e-commerce bem completa para justamente te dar aquela experiência, rapidez, facilidade. A ideia é você, com o seu celular, esperando o seu avião sair em 15 minutos, ter condições de comprar um termomidor. O pagamento é em 12 vezes sem juros, também para dar uma facilitada na maneira de pagar, né? O frete é grátis. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Brasil inteiro. E nós estamos estudando a possibilidade de ter um pulmão aqui em São Paulo, para clientes aqui de São Paulo, de repente, a gente poder fazer a entrega no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Se não for de São Paulo, quanto tempo demora em média? Por exemplo, alguém que está comprando em Minas Gerais ou lá em Salvador, qual o tempo médio de entrega? 4 dias úteis, mais ou menos. Perfeito. Bom, queria te agradecer aí a oportunidade de conversar e falar um pouco mais sobre esse produto. Tenho plena certeza de quem está assistindo sabe da necessidade e a importância, reforçando mais uma vez, conservação para o charuto é tudo, gente. Não dá para brincar com isso, tá? Então, fica aí uma dica. Aqui embaixo está aparecendo aí o site para vocês obterem maiores informações e a gente se vê em breve aí em uma próxima matéria.